Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa 18ª aula de Geografia online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre a colonização europeia na América, capítulo 2, página 104. O que você sabe sobre os povos que viviam no continente americano antes da chegada dos colonizadores? Quais foram os impactos da colonização europeia na América? Os povos pré-colombianos. Antes da chegada dos europeus à América, inúmeros povos nativos, chamados povos pré-colombianos, habitavam esse continente. Alguns deles, especialmente os incas, os maias e os astecas, apresentavam complexo desenvolvimento social, ou seja, uma sociedade organizada em classes, e técnico, conhecimentos avançados em diversas áreas como a astronomia, a arquitetura, como nós veremos na imagem abaixo. Entre os grupos nativos havia milhares de comunidades indígenas com culturas, idiomas e modos de vida diversos. Lembrando que os povos indígenas, cada etnia que tem nos povos indígenas tem as suas peculiaridades. Algumas viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta de produtos da mata. Outras praticavam a agricultura e a criação de animais. As diferenças climáticas de solo e de vegetação favoreceram o cultivo de diferentes alimentos, muitos deles tradicionais dos povos indígenas, como o milho, a batata, o tomate e a mandioca, foram incorporados aos hábitos alimentares dos colonizadores europeus. O milho e a mandioca estão entre os alimentos mais importantes para os povos indígenas, uma vez que, além de dominarem seu cultivo, eles conheciam algumas técnicas de processamento e de fabricação de subprodutos, como a farinha, que podia ser utilizada no preparo de diversos tipos de comida. Aqui abaixo você vai ver o complexo arquitetônico no México, que fazia parte da cidade de Teotihuacan, parcialmente preservado, constitui um importante sítio arqueológico com vestígios de elementos da civilização asteca. A Pirâmide do Sol, a maior das pirâmides, fornece indícios da importância do Sol nas crenças religiosas. Estima-se que a cidade foi erguida entre 200 e 650 d.C. Teotihuacan, no México, foto de 2015. Aqui você vê na imagem toda uma arquitetura. Podemos ver que eram os povos pré-colombianos, astecas, maias e incas, eles eram povos que dominavam a questão da arquitetura. Você vê toda uma estrutura muito bem elaborada. Aqui vários turistas apreciando a obra. Vamos para a página 105. Os incas, os maias e os astecas. No oeste da América do Sul, ao longo da Cordilheira dos Andes, situava-se o Império Inca. Veja o mapa ao lado. Vamos achar aqui o Império Inca. Incas araucanos. Aqui você vê vários povos pré-colombianos. Aqui no Brasil, né, o Guarani, o Gê, o Tupi, o Aruaque, o Caribe. Aqui os chibixas, maias, astecas, aqui já vem, né, na América Central, apaches, sionks e assim por diante. O povo inca desenvolveu um estado com governo centralizado e divisão em classes sociais. A maior autoridade era o inca, o imperador. Esse povo praticava artesanato e agricultura intensiva, com o emprego de técnicas avançadas de irrigação e o cultivo de lavouras em terraços. Muitas plantas que conhecemos hoje, como a batata, o milho, a abóbora e o feijão, foram cultivadas primeiramente pelos povos andinos. Eles tinham conhecimentos de matemática, arquitetura, astronomia e construíram importantes centros urbanos, como Cusco, a antiga capital do império.
Os maias e os astecas localizavam-se na parte central do continente, em áreas do atual México e países da América Central. Os maias, bem aqui você vê os maias no mapa. Os incas estão aqui, aqui nós temos os maias e os astecas próximos também. Os maias e os astecas localizavam-se na parte central do continente, em áreas do atual México e países da América Central. Os maias constituíam uma sociedade predominantemente camponesa, mas também formada por uma aristocracia composta de militares e sacerdotes. Esse povo alcançou grande desenvolvimento cultural, que incluía a criação de um sistema de escrita e conhecimentos avançados em astronomia e arquitetura. Os astecas formaram um grande estado, cuja capital era a cidade de Tenochtitlan, que chegou a abrigar mais de 300 mil habitantes. A sociedade era composta de uma elite monárquica e administrativa, artesãos, comerciantes, camponeses e escravizados. A principal atividade asteca econômica era a agricultura, realizada por meio de sistemas de jardins com irrigação. Aqui você vê mais uma parte da arquitetura deste complexo. Vamos para a página 106. Os colonizadores. Entre os séculos XV e XVII ocorreu a expansão marítima europeia, conhecida como época das grandes navegações. Motivados pela busca de riquezas e de novas rotas comerciais, os europeus lançaram-se à conquista de novos territórios. Ao longo desse processo, as explorações comerciais transformaram-se em projetos coloniais, com a fixação de centros administrativos e da população vinda dos países colonizadores, além do desenvolvimento de atividades econômicas regulares. Os navegadores pioneiros foram o genovês Cristóvão Colombo e os portugueses Vasco da Gama e Fernão de Magalhães. Os portugueses e os espanhóis foram os primeiros colonizadores do continente. Depois vieram ingleses, franceses e holandeses. Os portugueses ocuparam parte da área que hoje corresponde ao Brasil, e os espanhóis tomaram o restante da América do Sul, da América Central e do México, com exceção de algumas áreas dominadas por ingleses, holandeses e franceses, que ocuparam as Guianas e algumas ilhas do Caribe. Observe o mapa ao lado. Essas áreas foram submetidas a uma colonização de exploração. As primeiras atividades eram extrativas e tinham por objetivo encontrar ouro, prata e matérias-primas como madeira e especiarias. As grandes lavouras se basearam na monocultura, ou seja, plantava apenas uma espécie, no caso a cana-de-açúcar, cultivada pelos portugueses somente depois da escravização indígena. Além disso, iniciou-se o tráfico de africanos escravizados para o continente. Atividade altamente lucrativa, o tráfico de escravizados movimentava consideravelmente as relações comerciais europeias. Os ingleses invadiram a região onde hoje se localizam os Estados Unidos, e parte do Canadá, enquanto os franceses também se instalaram em parte do Canadá e na região da Louisiana, no atual território dos Estados Unidos. Nessas regiões, estabeleceram uma colonização de povoamento. Aqui você vê no mapa, América, domínios coloniais europeus, séculos XVI e XIX. Você vê cada parte dessa, nesse período do século XV e XVI, fazia parte de um determinado país. Vamos para a página 107. Conflitos entre os colonizadores e nativos. É claro que os indígenas não iam se submeter à escravidão sem se defender, sem questionar. Foram inúmeros os conflitos entre os colonizadores e os povos, entre os colonizadores europeus e os povos nativos do continente americano. Os espanhóis entraram em guerra com os incas, um dos primeiros povos com quem tiveram contato, fazendo desaparecer o Império Inca.
Os astecas também foram alvo da conquista espanhola. As grandes civilizações pré-colombianas tiveram suas cidades destruídas, suas riquezas saqueadas e seus templos derrubados para dar lugar a igrejas erguidas pelos colonizadores. O acesso desigual aos armamentos e às doenças trazidas pelos europeus foram os principais fatores para a redução da população nativa. Na América Portuguesa, os conflitos entre os colonizadores e os povos nativos foram se agravando à medida que os europeus avançaram pelo território. Houve a escravidão e o extermínio de milhares de indígenas. A América, nós vamos perceber que ela vai apresentar uma grande diversidade cultural e étnica nesse período. Muitos países têm uma forte presença da população de origem indígena, como o Paraguai, Bolívia, Peru, Brasil. Nesses países, há línguas indígenas entre os idiomas oficiais. No nosso caso, aqui o Brasil, nós temos várias palavras da língua portuguesa que são de origem indígena. Pipoca, né, entre outras. Ressalte, vamos aqui. Continuando a leitura. Na América Portuguesa, então, os conflitos entre os colonizadores e os povos nativos foram se agravando à medida que os europeus avançavam. Nos Estados Unidos, por sua vez, os conflitos intensificaram-se no final do século XVIII, com a Marcha para o Oeste, que foi o movimento de expansão das fronteiras dos Estados Unidos em direção à costa do Pacífico, a oeste, que resultou na invasão de terras habitadas por vários povos indígenas, que levou ao massacre de muitos povos indígenas, como no caso os Siongs. Os colonizadores impuseram a sua língua, sua religião e organização econômica na tentativa de que elas se sobrepusessem à cultura dos povos nativos. Ou seja, eles tentaram retirar a cultura indígena e incorporar a cultura europeia nos povos nativos. No entanto, a resistência desses povos permitiu manter um legado cultural que atravessou gerações. Em diversos países, como México, Paraguai, Bolívia e Peru, parte significativa da população tem origem indígena e mantém tradições de seus antepassados. No Paraguai, na Bolívia, no Peru, idiomas como o Guarani, o Quichua e o Aimará são falados por grande parte da população. Aqui você vê uma gravura do século XIX, representando a ação de uma tropa de Bartolomeu Colombo, irmão de Cristóvão Colombo, a serviço da coroa espanhola em território americano. Em 1496, Bartolomeu chegou a enviar 300 nativos americanos à Espanha para que fossem vendidos como escravizados na Europa. Aí aqui nós vemos, né, vários escravos negros sendo praticamente massacrados. Vamos para a nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 104 a 107 e responderão apenas essas 4 perguntas. Lembrando sempre de copiar tudo de caneta. Cite 3 povos que viviam na América antes da chegada dos colonizadores europeus. 2. Qual é a influência dos povos nativos da América na sociedade atual desse continente? 3. Como foi a convivência entre os colonizadores e os povos nativos? 4. Você vai, no caso, você não pode conversar com um colega, por enquanto, né? Mas você vai refletir sobre quais foram as causas da grande diversidade cultural do continente americano. Em seguida, você vai escrever um texto colocando essa sua reflexão escrita. Terminada a atividade, envie a foto da atividade respondida para o grupo de atividades do 8º ano de História, professora Marineide, no WhatsApp. Não mais para o meu privado, e sim para o grupo de atividades. Essas atividades garantirão suas notas e sua aprendizagem. Conto com seu empenho. E mais uma vez eu finalizo um Estudando em Casa.